Olá, amigos e amigas. Nos encontramos uma vez mais para mais esse bate-papo no nosso Momento Redenção, onde refletiremos sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, já que nos encontramos neste fim de ano 2022, já ao mês de dezembro do referido ano, nos utilizaremos nesse momento do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e tratando dos itens 6, 7, 8 e 9, que tem como título: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E inicia-se assim esses itens. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O registro é de Mateus, no capítulo 7 do seu Evangelho, nos itens 21 a 23. E seguimos: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram a açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. O registro também é de Mateus, no capítulo 7, itens ou versículos 24 a 27, e Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49. E segue ainda: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Amigos e amigas, conquanto cada uma dessas passagens traga a sua indiscutível relevância, como vimos no item 6, né? Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Porque todos nós nos arvoramos, né? Todos nós fazemos tudo em nome do Senhor. Eu então lhes direi em alta voz: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Por quê? Porque muito mais importante do que fazer todos os milagres,
do que expulsar todos os demônios. É expulsar de si mesmo esses demônios. É travar o bom combate. Que bom combate é esse? É o combate do mal contra o mal em si mesmo. Porque a grande questão é muito menos do que fora, é a renovação íntima. Retomamos uma lógica que é a lógica da doutrina dos espíritos na resposta recebida por Allan Kardec, quando questionou a espiritualidade e, na realidade, a espiritualidade superior responde dizendo assim: reconhece-se o verdadeiro espírita e diga-se o verdadeiro cristão pela luta que ele trava para combater, para superar, para suplantar as suas más inclinações. Então, a grande riqueza é o autocombate em nós mesmos das dificuldades que trazemos. Não quer dizer que não se valorize tudo que se faça aqui fora, especialmente em prol do outro. Mas é importante que nós não sejamos túmulos pintados, caiados de branco por fora e ricos de podridão na intimidade. No 7, vai dizendo assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Mas só é possível construir a casa sobre a rocha quando travamos na intimidade o bom combate. Quando travamos dentro de nós, ante as nossas iniquidades, ante as nossas reais dificuldades, essa luta que é renhida, mas que quando travamos esse combate, saímos dela, ainda que feridos, ainda que sofridos, vencedores ao longo dos erros, porque batalhamos essa luta verdadeira de autotransformação que esclarecemos. Não se dá apenas em uma reencarnação, não se fala aqui dessa famigerada reforma íntima que tem sido imposta de fora para dentro, e na realidade ela ocorre de dentro para fora, e para que ela ocorra e se estabeleça verdadeiramente, ela depende de um tempo longo de autoobservância de nós mesmos, de uma luta travada, como dizíamos antes, na intimidade. Então, é a nossa tentativa de mudança real. Por que mudança real? Porque procuramos descobrir a verdade em nós. O que é verdadeiro na minha proposição de vida? O que tem sido verdadeiro nas lutas que eu tenho travado? Nas minhas ações? O que é verdadeiro? E para estabelecer essa verdade, ou para conhecer essa verdade, é sempre bom retomarmos ao velho Sócrates na referência geral, né? Mas que, na realidade, é uma referência ao que encontrava escrito, inscrito, encimando o frontão retilíneo e clássico do Templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. É nesse exercício que nós vamos solidificando essa casa sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Porque se essa casa não for construída sobre a rocha, as agruras da vida jogarão abaixo essa casa, porão abaixo essa casa por falta de alicerces. E os alicerces são construídos, são fixados, são efetivamente assentados sobre um solo em que se conhece, um solo rijo, rijo porque se conhece a base desse solo. E sabe-se então, saber-se-á então que ele é sólido, que ele é rígido, que ele é capaz de suportar o peso dessa construção de um homem novo.
No 8 se diz: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. E aí nós precisamos lembrar a nossa atualidade, o nosso passado tão recente, aliás, tão presente ainda em nós, diante dos nossos olhos no Brasil em particular, mas não só, em que há homens que se arvoraram em líderes, seja das escolas religiosas, seja da liderança do país, convidando outros homens à violação desse código de honra de que o Cristo fala. Aquele que violar um desses menores mandamentos, que mandamentos são esses? Amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. Então, quando se faz campanha de assassínio desse ou daquele, desse tipo que, com o qual não concordamos, desse porque é gay, daquela porque é gay, do outro porque é negro, e etc., e coisas desse gênero, nós estamos violando essa lei. Estamos violando esse código de honra a que Jesus nos convida. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus, porque a palavra-chave as palavras-chave são amor, caridade, fraternidade, solidariedade, parceria, respeito. E segue o item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Senhor, Mestre ou Senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os homens, serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? São as perguntas propostas aqui. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Isso é de capital importância. Pela forma, poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Então, nós vamos vendo que comprometimentos nós vamos assumindo para nós mesmos quando agimos dessa maneira farisaica, hipócrita, falaciosa, usando o nome do Senhor. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras
e das vossas genuflexões. Ou seja, não é por muito falar, nem por dobrar todos os dias os joelhos, que, como ele diz, que dobrarão a justiça do Senhor. Então, olha, tudo que fazemos exteriormente, tudo que propomos com pompa e circunstância, com gritos de desespero, com elogios, com loas ao Senhor, não alcançarão um patamar acima, vibracionalmente falando, se o coração não segue junto nessa proposta. Aliás, aqueles, né, nos quais o coração tem participação, gritam menos. Falam, então, audível apenas ao próprio coração, porque quando o coração fala verdadeiramente, essa vibração, essa onda chega ao outro ponto do universo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Não é por muito orar que orarmos que chegarão ao coração do Senhor essas nossas rogativas. É por falarmos verdadeiramente, por sentirmos verdadeiramente, por expressarmos verdadeiramente nas nossas ações, nos nossos atos, para além das nossas palavras, aquilo que realmente pensamos. O único caminho que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema distintivo do Espiritismo. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não é só porque são de Jesus, mas é porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Então, repetimos, as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas não são só a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. Então, até para viver aqui, faz-se necessário, faz-se mister, faz-se indispensável valermos-nos na prática do nosso dia a dia das palavras verdadeiras trazidas por Jesus. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. É isso. Não há como. A falsidade não avança. A falsidade tem conquistas efêmeras que esvanecem-se logo adiante. Não há como suportar, garantir, firmar o futuro sobre bases falsas. Não há como erguer uma casa, um edifício e mantê-lo ali firme, senão sobre a rocha da verdade. A rocha da verdade é a rocha do amor, é a rocha da dignidade humana, é a rocha do respeito ao ser humano, é a rocha da solidariedade, da paz, do amor, da verdade, da fraternidade.
É esse o caminho que nós estamos convidados a seguir pelo grande mestre, por Jesus, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, mais experiente, mais sábio, que nos convida a seguir com ele o caminho que nos levará ao Pai. Muita paz, amigos queridos. Um beijo nos corações. Que Jesus nos ampare e continue nos fortalecendo a cada instante da nossa longa jornada. Um beijo. Muito obrigado por mais esse momento em que contamos com a presença dos amigos queridos, das amigas queridas, para reflexões. Essas reflexões em torno das palavras de Jesus e, enfim, da nossa própria vida. Graças a Deus.